Olá, família Palotina! Seja bem-vindo, você que está participando conosco desta formação sobre a vida e sobre a obra do nosso santo fundador, São Vicente Pallotti. E hoje nós estamos na 10ª aula, 10ª formação. E espero que você esteja gostando dos nossos temas e a cada dia nós vamos dando um passo a mais no conhecimento da obra deste grande santo. A aula de número 10, nós vamos falar sobre Vicente Pallotti, um trabalhador incansável. Quando a gente olha para a vida e obra de Pallotti, a gente fica entusiasmado por ver o quanto ele agia apressadamente. Isso faz lembrar também aquilo que aconteceu com Nossa Senhora, que o Evangelho diz, e Maria saiu apressadamente para visitar Isabel. Então, quem foi esse santo que trouxe para nós, assim, algo tão profundo no seguimento de Jesus? A vida de Vicente Pallotti, ela foi marcada por um vasto apostolado. E aqui apresentaremos algumas ações realizadas por ele, desde a sua infância e adolescência até os seus primeiros anos de sacerdócio. Mas ao longo da nossa formação, são 24 temas, apresentaremos outras atividades compartilhadas com os membros da União do Apostolado Católico. Ele surpreendia todos pela sua segurança e realismo com que fazia as coisas. Ele sempre esteve imerso em um profundo e ardente amor a Deus e às pessoas. Ele estava sempre atento às mínimas dificuldades das pessoas, como doença, indigência, falta de conhecimento, injustiças sociais de todo tipo, e ocupou-se disto como verdadeiro pastor de almas. Além de professor na Faculdade Sapienza de Roma, ele dedicava grande parte do seu tempo à direção espiritual, às necessidades religiosas dos fiéis, em muitos colégios dirigidos por religiosos e até mesmo atendia às casernas dos soldados. Em 1837, ano em que Roma foi acometida pela epidemia do cólera, ele teve, assim, grande trabalho, porque o número de vítimas era muito elevado. Ele dedicou-se à perigosa cura, cuidado dos doentes. Roma tinha se tornado um deserto. Isso faz lembrar um pouco da pandemia de Covid que nós passamos por aqui também. E as pessoas evitavam sair pelas ruas, como nos nossos tempos da Covid. O número de pessoas contaminadas pelo cólera chegou a 9.372 pessoas. E 5.419 pessoas faleceram com esta doença. Essa doença chegou e propagou-se assustadoramente. Faltavam medicamentos, não havia mais assistências, escasseavam os alimentos e até assistência espiritual às pessoas infectadas tinha dificuldade no atendimento. Muitos padres temiam aproximar-se dos doentes. Outros davam absolvição de longe. Para suplicar a intervenção divina, para que afugentasse aqueles males, foram feitas orações, caminhadas e procissões. Houve uma grande romaria onde padres, cardeais e o próprio Papa Gregório XVI juntaram-se à caminhada processional. Padre Vicente promoveu a participação de grande número de padres diocesanos e religiosos que fizeram o trajeto a pés descalços.
em pleno avanço da doença. Padre Vicente permaneceu à frente no atendimento aos doentes como padre enfermeiro, podemos assim dizer. Ele administrava os sacramentos e ministrava os remédios para aquelas pessoas mais debilitadas. Arrumava as camas, servia comida na boca daqueles mais debilitados. Acomodava-os nas almofadas. Ele não se preocupava com o perigo do contágio. Ele criou um centro de assistência religiosa. Se no momento que procuravam e não encontrassem nenhum padre disponível, as pessoas deixavam o endereço e no espaço de poucas horas, um padre iria até aquele enfermo, um padre do apostolado católico, ou até mesmo o próprio padre Vicente Pallotti. Levavam também vales para pão, carne, outros alimentos e limões que eram utilizados como remédio. Todos os dias era preparado um panelão de sopa para os necessitados. E por causa deste árduo trabalho em prol dos necessitados, muitos dos seus colaboradores perderam a sua própria vida. Foi o caso anunciado pelo próprio Pallotti que o padre Gaspar del Búfalo faleceu na manhã do dia 28 de dezembro de 1837, após a celebração da Santa Missa por volta das 9 horas da manhã. As consequências da epidemia foram terríveis. E muitas meninas órfãs, de pai e de mãe, vagavam pelas ruas de Roma. Muitas com fome, com frio. E Vicente comoveu-se diante desta realidade e tomou a firme decisão de recolhê-las e entregando-as aos cuidados de algumas mulheres piedosas, que as abrigaram em suas casas, em uma casa alugada, contando com o auxílio dos seus colaboradores. Ele não teve dificuldades para dar-lhes a devida assistência. E com a morte da senhora Brandini, dona da casa alugada, as crianças ficaram, assim, mais uma vez, sem este refúgio. Por isso elas foram transferidas para a casa de Madalena Salvati. Como o número de órfãs aumentava dia após dia, Vicente recorreu à Santa Sé, ao Papa, para que fosse cedida à União do Apostolado Católico a casa chamada Fuccioli, na rua Santa Ágata dei Gotti, para servir de abrigo às meninas. E o seu pedido foi atendido pelas autoridades. Vicente Pallotti se destacou por seu trabalho pastoral e pela caridade, estendendo sua mão e a sua atuação de uma forma notável também aos soldados e encarcerados de Roma. A sua abordagem era profundamente marcada pela compaixão e pelo zelo de reavivar a fé e buscar a dignidade humana, mesmo nas condições mais difíceis. Vamos falar um pouquinho agora sobre o trabalho com esses soldados. E durante a sua vida, a cidade de Roma esteve em constante efervescência política e militar, especialmente com as incursões de conflitos relacionados às guerras napoleônicas e ao ressurgimento, ou seja, à unificação da Itália. Pallotti via naqueles homens, muitas vezes afastados de suas famílias, em situações de risco, uma necessidade espiritual e humana. Mesmo sabendo do perigo de, a qualquer momento, se iniciar uma revolta, uma revolução na Itália, consequência da Revolução Francesa, Pallotti não deixou de fazer o seu trabalho junto aos soldados.
A ele foi confiado o hospital militar e mais tarde recebeu, com os seus padres, a direção espiritual dos quartéis de Roma. Para motivar a vida religiosa entre os militares, ele introduziu a explicação semanal do Evangelho e do Catecismo, as orações em comum, o mês de Maria, os exercícios espirituais, ou seja, os retiros, a reza do terço e outros exercícios de piedade. Distribuía entre eles livrinhos de orações. Como ele conseguiu conquistar a confiança dos soldados e dos comandantes, ele começou a fazer celebrações, retiros, orações. E certa vez, ao apresentar os seus propósitos a um comandante, este o advertiu: desse jeito, padre, você vai transformar os soldados em monges. Palotti apenas acrescentou: tendo-se bons cristãos, ter-se-ão ótimos soldados. Palotti pregou muitos retiros nos quartéis para soldados e comandantes. Ele era tão benquisto e requisitado nos quartéis que chegou a intervir na libertação de soldados presos. Esse trabalho foi tão exitoso que acabou tendo colaboradores militares na União do Apostolado Católico. Alguns testemunhos afirmaram que muitos quartéis realmente chegaram a parecer mosteiros. Era um campo de trabalho desafiador, mas ao mesmo tempo necessário. Ele não se limitava a oferecer somente a ajuda material, mas buscava, em primeiro lugar, apoio espiritual e sacramental. Ele ia aos quartéis para ouvir confissões, celebrar missas e distribuir a comunhão. O seu objetivo era ser um ponto de apoio e consolo, ajudando os soldados a se reconectarem com a sua fé em meio à incerteza e à violência. O segundo ponto, aconselhamento e consolo. Palotti oferecia palavras de encorajamento, orientando os soldados a manterem a esperança e a moralidade, independentemente das circunstâncias. Ele via cada um como filho de Deus, merecedor de respeito e de cuidado. Um terceiro elemento apresentado por ele, ajuda em batalha. Relatos históricos contam que durante os conflitos, ele se arriscava para auxiliar os feridos no campo de batalha, demonstrando sua coragem e dedicação inabalável. Quais eram então os trabalhos feitos com os encarcerados? A situação das prisões na época era extremamente precária, com condições desumanas e pouco ou nenhuma assistência espiritual. Palotti se dedicou a transformar a vida daqueles homens, vendo neles não criminosos irrecuperáveis, mas pessoas em busca de redenção. Em alguns casos, interveio para libertar os injustiçados ou diminuir a pena daqueles pais de família que demonstravam ter boa conduta. Ele dava atenção especial para os condenados à pena de morte. Para alguns, deu assistência até o último instante no momento da execução. Dentre os vários assistidos por ele, com exceção de 2, todos se converteram. Alguns resistiam no começo, mas acabavam pedindo perdão e aceitando o amor e a misericórdia de Deus. Ele atuava de diversas formas. Primeiro, visitas regulares às prisões. Ele visitava as cadeias com frequência, levando não apenas alimento e roupas, mas principalmente a esperança e o amor de Cristo. Ele se sentava para conversar com cada um,
demonstrando interesse genuíno por suas histórias e arrependimentos. Segundo, ministrava os sacramentos. Assim como aos soldados, ele realizava confissões e missas nas prisões, oferecendo a oportunidade de reconciliação com Deus e de renovação interior. Terceiro, trabalho de reabilitação. Pallotti entendia que a fé precisava ser acompanhada de ações concretas para a reabilitação. Ele se empenhou em auxiliar os prisioneiros a se reintegrarem à sociedade após o cumprimento de suas penas, procurando emprego e moradia para eles. Esse trabalho de ressocialização era para ele fundamental em sua missão. A educação de Vicente Pallotti com esses grupos vulneráveis foi um reflexo de uma crença na união dos apóstolos, uma ideia central da sua pia união. Para ele, cada pessoa, independentemente de sua condição ou do seu passado, tinha o potencial de ser um apóstolo, ou seja, um instrumento para espalhar a fé. Seu legado demonstrava que a compaixão e a solidariedade podem alcançar os marginalizados, oferecendo-lhes uma nova chance de vida. Vicente Pallotti, então, como nós estamos vendo, era uma pessoa extraordinária. Ele estava atento a todas as necessidades do seu tempo. Ele não fixou seu olhar apenas em alguns aspectos. Ele não se limitou em fazer apenas um tipo de apostolado. E diante da limitação do Estado, para dar a devida formação para as crianças, ele mesmo fundou escolas agrícolas, institutos assistenciais e orfanatos. E através das escolas noturnas procurou oferecer cultura aos adultos. Interessou-se pela difusão da boa imprensa, até isso ele se preocupou. Ocupou-se das obras missionárias. Organizou a assistência espiritual dos imigrantes italianos, principalmente na Inglaterra. E a sua obra mais importante para poder atender às inúmeras necessidades de então foi a fundação da União do Apostolado Católico, uma organização bastante elástica, mas orientada para todo e qualquer tipo de trabalho apostólico. Com a sua fundação, Vicente Pallotti queria que seus discípulos, que somos nós hoje, percorrêssemos o mesmo caminho pelo qual o guiou a divina providência. Ele não se cansava de afirmar que a necessidade do seu tempo era de reavivar a fé e de reacender a caridade no mundo. Necessidade esta que continua a urgir com maior força ainda as pessoas da nossa geração. Pallotti lhe assumiu muitos compromissos e foi extremamente ativo, mas tudo colocava nas mãos de Deus. Ainda criança e adolescente, exerceu muitas obras de caridade, iniciando assim o seu apostolado. Quando saía de casa, levava consigo algo para os necessitados que encontrasse pela rua. E por várias vezes, como sabemos na história, ele partilhou com os pobres aquilo que lhe era destinado, principalmente quando ele era criança, na escola. Ele levava frutas, doces, sapatos, roupas e certa vez doou até o seu próprio colchão. Com o apoio do seu diretor espiritual, Vicente, ainda quando seminarista, ajudou e participou de muitas obras apostólicas, tais como o albergue de Santa Gala, que alojava os migrantes, os camponeses e outras pessoas que passavam algum tempo em Roma. Ele auxiliava na orientação espiritual, essa é a sua parte. E a obra de Ponte Rotto, na rua das proximidades, havia então uma ponte quebrada que passava sobre o rio Tibre, por isso Ponte Rotto.
que tinha como objetivo recolher jovens da classe pobre numa espécie de academia, onde aprendiam as artes úteis e os princípios morais e religiosos. E na casa de retiros, no monte chamado Gianicolo, Palotti realizou um notável apostolado, tanto que em 1823 ele foi nomeado diretor desta mesma obra. Ele ministrava também a educação religiosa nas escolas noturnas, destinada aos filhos de artesãos, e assumiu a diretoria da obra até 1839, quando contavam com 8 estabelecimentos com cerca de 1.000 alunos. Olha só que coisa espetacular. Os alunos recebiam aos domingos, a instrução religiosa e as práticas de piedade. E nos outros dias o colégio funcionava durante 1h30 e os alunos aprendiam a ler, a escrever e a fazer contas, os princípios do desenho e da geometria aplicada às artes e o catecismo. Palotti, então, em seus trabalhos, ele sempre buscou destacar o valor do apostolado universal, em todos esses momentos em que estava com as pessoas, isto é, o apostolado de todos, dos clérigos, dos religiosos e dos leigos. Cada um, conforme a sua realidade e condições, deve dedicar-se ao apostolado, sendo assim, não poderia deixar de valorizar também as associações religiosas existentes naquela época, com o intuito de fortalecer a caminhada cristã de seus membros. Desde muito cedo, ele fez parte de associações religiosas organizadas em forma de confrarias e pias uniões. Ele participou da devoção ao preciosíssimo sangue de Jesus Cristo, fundada pelo seu amigo São Gaspar del Búfalo. Ele via nessa devoção a melhor forma de vencer a concupiscência. Ele também participou da União Antidemoníaca, que seria uma associação que lutava contra as imagens escandalosas e apresentava a lista dos livros proibidos, segundo a concepção daquela época. E desde os princípios, ou os primeiros anos da escola, ele participou da congregação mariana Nossa Senhora das Lágrimas, e essa devoção surgiu quando a imagem da santa começou a verter lágrimas perante um crime cometido aos pés da santa. Ele chegou a estar à frente também desta congregação, auxiliando na formação e na orientação dos jovens congregados. Foi também animador da congregação mariana, ainda seminarista, onde se destacava a devoção à Mãe do Céu. Além de grande colaborador, foi também presidente da congregação Jesus e Maria. Veja que adolescente que tinha uma atividade assim invejosa, né? Que causa inveja a qualquer um de nós, um menino que se colocou à disposição para levar a mensagem de Deus. E as suas homilias, agora quando padre, normalmente eram breves para poder sobrar mais tempo para as confissões, função que Palotti exercia com muito zelo e com muito amor. E essa dedicação era fruto da experiência pessoal que teve com o seu confessor. Ele dedicava horas e horas ao confessionário, sem contar as várias chamadas para junto aos enfermos. Os que mais se confessavam com Vicente eram os camponeses, os operários, as autoridades civis e também as autoridades eclesiásticas. E muitos procuravam orientar-se com ele, desde leigos até cardeais,
como o cardeal Lambruschini, que foi secretário de Estado do Papa Gregório XVI. E para todos eles, Vicente destacava infinita bondade e misericórdia de Deus para com todos. Seu zelo pelas almas era tamanho que nunca deixou de se dedicar às confissões, mesmo quando algumas ou alguns companheiros procuravam impedir esse seu apostolado, como acontecia na Igreja do Espírito Santo, que nós já conhecemos pela história. E diante das tantas atividades realizadas pelo nosso santo fundador, isso nos leva a ver as pessoas com um novo olhar, o de Cristo que passou fazendo o bem e nos faz refletir sobre o modo como estamos atuando em nossas atividades pastorais. Então, diante desta nossa apresentação, queremos pedir a São Vicente Pallotti que ele nos inspire sempre, em todas as nossas atividades. Se você às vezes se sente um pouco desanimado, é importante lembrar que quando nós recebemos uma missão por causa do Evangelho, por causa de Jesus Cristo, nada pode nos bloquear ou impedir. Assim como diz São Paulo em Romanos 8,35, quem poderá separar-me do amor de Cristo? Então peçamos a este grande santo que interceda por nós, interceda para todos os membros da União do Apostolado Católico e por todos aqueles que simpatizam, são simpatizantes com a obra do Apostolado Católico. Desejo a você um grande sucesso no seu estudo, na sua formação, para que possa se tornar também um grande apóstolo de Jesus Cristo. E agora, para refletir, nós temos, como todas as vezes nós apresentamos, 3 questões. A primeira: de que maneira Vicente Pallotti desenvolveu o seu apostolado? Como que você vê o apostolado de Pallotti? Como que ele desenvolveu? Segundo, que tipo de mensagem ele deixa para a nossa realidade evangelizadora de hoje? Para as nossas comunidades locais, paroquiais, para as nossas dioceses? E a terceira, a partir do exemplo da atuação pastoral de Pallotti, quais deveriam ser as nossas prioridades pastorais? Que Deus abençoe você, abençoe a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.